saudades! Hoje eu vim aqui novamente sem roteiro, porque eu acho que falar desse livro com roteiro é desrespeitar o meu sentimento enquanto eu estava lendo a história. E esse sentimento foi um completo surto, intensidade e desespero pra querer saber quão palpável essa história continuaria se tornando, sabe? Foi exatamente esse emaranhado aí de sentimentos que eu tive enquanto eu estava lendo Daisy Jones and the Six, uma história de amor e música, da Taylor Jenkins Reid. Pra quem não sabe, Taylor Jenkins Reid, mesma autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Então, quando eu fiz a resenha dos Sete Maridos, eu já falei lá na resenha mesmo que eu queria ler Daisy Jones e que as minhas expectativas eram altas, primeiro porque Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é perfeito, assim, é muito bom, das melhores leituras que eu tive no ano, talvez na vida até, ainda tem que dar uma parada pra pensar, mas é realmente muito bom, assim, um destaque do gênero contemporâneo, realmente pra mim é um destaque. Eu estava com muitas expectativas porque uma das coisas que eu mais gostei do Evelyn Hugo, além de toda a história, foi a escrita da autora, da Taylor Jenkins Reid. Então, estava desesperada para ler o próximo e vocês me indicaram muito Daisy Jones and the Six. Eu comecei por Evelyn Hugo porque a premissa de Daisy Jones me agradou muito mais. Então eu falei, eu vou começar pelo que eu acho que eu vou gostar menos, que foi Evelyn Hugo, e depois eu vou pro que casa muito mais com o meu estilo, minha zona de conforto, meu gosto, etc. Porque isso aqui vai contar uma história de amor e música. Então ele aborda muito melodias, canções, composição, a música dos anos 70, que eu amo, e também porque me lembrou demais um dos meus filmes favoritos, né? A premissa me lembrou demais um dos meus filmes favoritos, que é Almost Famous, o Quase Famosos, com a Kate Hudson, maravilhosa. E pra mim ele é um clássico, ele é um filme muito bom, recomendo se você nunca assistiu. E quando eu li essa sinopse aqui de Daisy Jones and the Six, a primeira coisa que eu pensei foi, caramba, será que é um Quase Famosos em forma de livro? Não é, porque são obras totalmente diferentes, embora elas se encontrem na sua peculiaridade e na complexidade dos personagens. E eu vou falar um pouquinho hoje, então, sobre o maravilhoso Daisy Jones and the Six e conversar com vocês as minhas impressões sobre ele. No finalzinho vou falar um spoiler, tá? Porque eu preciso muito saber a opinião de vocês também sobre esse spoiler. E dois avisinhos antes da gente partir pra resenha. O primeiro é, por favor, deixe seu like se você ainda não deixou, me ajuda muito aqui no YouTube. O segundo é que eu debato vários livros, não só o do Clube da Rainha, lá no meu Discord, discord.gg/bel, ou o link vai estar ali na descrição, caso você precise clicar, já esteja aí com o dedo no gatilho. E eu espero que você entre, a nossa comunidade lá é maravilhosa e você está convidado a participar para falar também de leituras por lá. Então bora pro vídeo. Sobre o que é Daisy Jones and the Six? Ele é sobre música e sobre personagens extremamente palpáveis e complexos, tanto quanto um cenário, toda uma história que é assustador que não seja real, sabe? Que seja só fictício, porque a gente sempre termina, né? Eu terminei assim também o Evelyn Hugo, digitando no Google os nomes dos personagens, as coisas que foram citadas, nesse caso aqui, as bandas, né? A banda citada, e eu ficava assim, não é possível, não. A gente vai conhecer aqui um grupo, inicialmente, de 6 pessoas, chamado The Six. Eles são 6 músicos e eles têm esse sonho de ter uma banda famosa nos 70, eles amavam música, era o sonho deles. Um dos protagonistas é o Billy Dunn, ele é o vocalista da banda e ele é extremamente focado e ambicioso. Ele é um personagem bem impactante desde a primeira aparição dele e a gente já percebe que ele tem defeitos que muitas vezes a gente vai ficar com um pouco de raiva ao longo da história se os defeitos perpetuarem, se ele continuar agindo de acordo com os próprios defeitos, sabe? Porque, lógico, tem suas qualidades, assim como todo ser humano, porém os defeitos foram muito mais sobressaltados e eu acho que a autora fez isso de propósito, porque ele acaba entrando num antagonismo, vamos dizer assim, com a nossa outra protagonista, que é a Daisy Jones. A Daisy também é apaixonada por música, ela compõe muito bem e ela é uma das mulheres mais lindas já vistas, com olhos tão azuis que não eram os olhos azuis do mar normalmente, e sim do fundo do oceano, sabe? Quando passa aquela borda do oceano que tem um azul e depois tem um azul que é mais escuro, é mais denso. Assim eram os olhos da Daisy Jones descritos pela autora e eu fiquei imaginando cada detalhe da Daisy, cada característica dela enquanto eu estava lendo, que é uma leitura imersiva. O tempo inteiro eu ficava achando que essa mulher existia, sabe? Eu ficava pensando assim, gente, como assim a Daisy não existe? Como assim não tem foto dela no Google?
Bati aqui, certeza. Ai, amor, acho que nem coloca isso. Como assim a Daisy Jones não existe? Como assim não tem foto dela no Google? Porque pra mim a coisa mais certa de que acontecia mesmo era que eles existiam. É lógico, né, gente, que eu sabia que era uma história fictícia, e também é lógico que a autora se baseou em histórias cruzadas de vários músicos de Hollywood e até mesmo de outros países, até porque nos anos 70 o cenário musical era bem diferente e era muito focado em outros estilos. Os The Six, a banda, eles inicialmente, né, são só 6, porque não tinha Daisy Jones e The Six, era só The Six. E aí, por algo que vai acontecendo, vocês vão descobrindo ao longo da história o que acontece. Eles então conhecem a Daisy e ela passa a integrar a banda. Essa banda é formada por 5 homens e tem a Daisy e a Karen. A Karen cuida dos teclados e ela também é uma peça fundamental, e eu gosto muito de como a Taylor Jenkins Reid, ela consegue pontuar em diversos momentos a falta de representatividade feminina na época em que ela escreve, né? Aqui ela tá falando do cenário onde é muito presente, né, a década de 70 inteira. É o pano de fundo da história. Então a gente percebe muito, muito, muito em cada sutileza, em cada presente momento, principalmente as mulheres, né? Eu acho que vão notar bastante como ela referencia de diversas formas essa falta de representatividade feminina na música, no cinema. Em Evelyn Hugo a gente tem muito essa falta de representatividade na Hollywood dos anos 60, e em Daisy Jones a gente tem no cenário musical no todo, no rock and roll e etc. É muito difícil elas terem uma grande mulher, né, do rock and roll que elas se inspiravam, mas enfim, a gente vai ali caminhando a passos largos, porque a história ela vai passando tão rápido, porque a gente não consegue parar de ler o livro. Ele é contado de uma forma semelhante a Evelyn Hugo, porque Evelyn Hugo tem essa pegada de parecer muito um documentário, embora seja uma entrevista com ela, onde ela fale como se fosse realmente uma grande autobiografia, né? Então a impressão que dá enquanto a gente tá lendo é que a gente tá assistindo um documentário da vida de Evelyn Hugo com a mesma narrando. E aqui em Daisy Jones and the Six a gente tem de fato um documentário que está sendo feito sobre a banda. Ele está sendo feito na atualidade, né? A banda é dos anos 70, e aí eles vão contando cada passo, tudo que levou eles a construírem o sucesso que eles tiveram, porque eles tiveram um grande sucesso, e a gente vai saber não somente do sucesso, quanto do declínio. Não, isso daqui não é spoiler. A gente vai saber por que a banda acabou, né, que não existe mais, e por que algumas coisas ficaram, né, algumas pontas soltas aconteceram, o que aconteceu de fato pra eles atingirem um pico tão alto, né, tão grande e de uma fama tão almejada por tanta gente, e ao mesmo tempo isso ir por água abaixo tão rapidamente. Falando aqui da personalidade deles, a Daisy Jones, ela é uma personagem bem odiável em alguns momentos, ali nos anos 70, cenário musical, etc. A Daisy Jones, ela consome muita droga. Ela fala abertamente que consome, todos ao redor dela começam a se preocupar, né, falam que ela é um pouco viciada, extrapola um pouco dos limites, e ao mesmo tempo, o Billy Dunn, que é o nosso vocalista, e tem ali sérios problemas em se relacionar mesmo com a Daisy, acha ela muito nariz empinado e tal. Eu não me lembro exatamente dele ser abertamente machista, mas a gente sabe que isso é uma raiz intrínseca ali dele, sabe? Ele era o macho alfa que decidia tudo da banda, e de repente chegou uma mulher que claramente agradou muito ao público, que compõe tão bem quanto ele, e que tava na cabeça dele tentando tomar o brilho dele. Isso é colocado de uma forma sutil, como eu falei pra vocês, como a Taylor Jenkins Reid faz, mas ao mesmo tempo a gente percebe que não tá ali por acaso, sabe? E isso é muito difícil de ser feito, e ela fez com maestria. E com essa convivência com a Daisy, o Billy também foi apontando, né, esse vício que ela tinha com as drogas, sendo que ele é uma pessoa com um passado um pouco complicado em relação ao alcoolismo. Ele era um alcoolista, só um parêntese aqui, não se fala mais alcoólatra, gente, é alcoolista mesmo, não estou falando errado, depois vocês podem até pesquisar o termo. Mas enfim, ele era um alcoolista, ele teve problemas com isso, e ele tem essa ambição, né, de ter uma família. E a Camila, que era a namorada dele, né, que eles se conhecem há muito tempo, ela meio que botou ele contra a parede, assim, falou, olha, o que tu quer da tua vida, se tu continuar bebendo desse jeito, tendo esses comportamentos, não vai dar certo isso daqui, eu quero continuar contigo, mas colocou rédeas nele, de tipo assim, eu sei o que você pode estar fazendo aí nas tours da vida, nessa vida nova da fama, porque ela conheceu ele, né, antes da fama e etc, mas ao mesmo tempo ela não tava lá de brincadeira, e ela não ia ser palhaça. E aí a Camila, ela é uma personagem que pra mim é crucial pra toda a história. Tem vários personagens e todos eles têm suas peculiaridades, inclusive nenhum personagem, até me lembrou muito o que a Agatha Christie faz, nenhum personagem é colocado ali por colocar. Tem um em específico que eu não gostei tanto assim, acho que poderiam ter abordado ele um pouco melhor, né, a autora poderia ter, mas aí eu falo na parte dos spoilers, porque isso com certeza é spoiler. E voltando, os personagens, eles são muito presentes, muito humanos mesmo, né, não chega a ser caricato, mas a gente percebe muita humanidade em cada um deles que está ali, principalmente a Karen, que foi a minha personagem
personagem favorita desse livro, mas o foco agora é na Camila. A Camila é daquele tipo de mulher mesmo, que quando a gente lê, quando a gente tem um pensamento mais progressista, a gente muitas vezes não entende algumas coisas que ela pontua, sabe? Em alguns momentos eu fiquei me perguntando se ela propositalmente queria aquilo, se ela realmente tava pisando em cima das próprias vontades pra satisfazer outras pessoas, às vezes nem só o Billy, mas outras pessoas. E acontece que foi exatamente por isso que a autora fez essa personagem. A Taylor Jenkins Reid, a autora, ela tem muito essa tática da Gillian Flynn também, de fazer personagens mulheres muito detestáveis em tal ponto da história que a gente pena pra conseguir defender algumas coisas que elas fazem. E a gente não precisa defender, né? Não é porque, nossa senhora, me identifiquei com uma personagem ou porque ela é mulher que eu vou defender as coisas que ela faz se eu não concordo, se não está de acordo com os meus princípios. Mas a Camila, eu entendo tanto as coisas que ela falava, me lembrou mulheres mesmo que eu já convivi. Então, várias vezes eu ficava pensando, cara, não é possível, ela se inspirou, sei lá, gente, em pessoas muito próximas, sabe? Porque isso é tão palpável, isso é tão possível de acontecer, isso é tão real, essa personagem é tão real, como que pode uma descrição, uma construção de personagem tão boa, sendo que a história é contada, né, narrada em forma de documentário. Então, assim, muitas vezes as coisas não são contextualizadas, elas só estão ali e você tem que lidar com isso, que às vezes, sei lá, é uma entrevista com a Karen e com o Billy e tá falando só com os dois. Aí chega os dois, eles falam alguma coisa e é isso, vida que segue, não se toca mais no assunto. E você, leitor, interpreta aquilo da forma que você quiser, mas não vai ter mais nenhuma contextualização sobre isso. Então, assim, lide com isso. Enfim, gente, é fato que eu me apaixonei por essa história, eu me apaixonei pelos personagens, por todo o cenário, pela abordagem perfeita da música, na essencialidade mesmo da música, sabe? Foi fenomenal toda a escrita, toda a construção, todo o universo. E também, como em Evelyn Hugo, né, eu percebi talvez uma fórmula da autora em, no final, ter ali uma, sei lá, grande reviravolta que, igual em Evelyn Hugo também, mais ou menos pro meio do livro eu já tinha sacado, assim, que talvez poderia estar acontecendo aquilo lá que foi revelado no final. Então não fiquei nem um pouco surpresa. Eu achei legal ter se concretizado esse pensamento, ser de fato o que tava rolando, mas assim, nada demais, nada, sei lá, muito louvável assim, só uma sacada muito boa da autora, mais ou menos, como eu falei, seguindo uma fórmula ali igual em Evelyn Hugo. Sobre a pergunta mais feita pra mim quando eu estava lendo Daisy Jones e postei nas minhas redes sociais: Bel, você preferiu Daisy Jones ou Evelyn Hugo? Eu preferi Evelyn Hugo, mas eu quero muito falar que eu prefiro o tema de Daisy Jones, a história, o enredo, alguns personagens também de Daisy Jones, mas eu preferi Evelyn Hugo e por muito tempo eu não gravei esse vídeo. Eu terminei Daisy Jones, vai fazer, sei lá, quase um mês e eu não gravei ainda o vídeo, porque eu não tava conseguindo pensar e concluir, né, achar uma conclusão do porquê que eu tinha preferido Evelyn Hugo se todo o resto da história de Daisy Jones me agradava muito mais e foi um livro que eu amei. Mas eu entendi finalmente, assim, foi porque eu tive aquele sentimentinho de, putz, eu queria mais, e por mais que seja um sentimento igual, eu também tive esse sentimento em Evelyn Hugo, ele chegou de formas diferentes em cada leitura. Em Evelyn Hugo eu tive esse sentimento de queria mais, porque eu queria saber mais sobre a história da Evelyn, sobre tudo, sabe? Eu queria mais coisas, eu queria mais trajetórias, enfim, eu queria mais narrativa. Em Daisy Jones eu queria mais, literalmente. Eu queria que tivesse uma profundidade em algumas situações, ou talvez não necessariamente uma explicação, mas sim uma contextualização melhor em algumas situações que eu vou explicar agora no finalzinho, na parte com spoilers, e talvez por isso eu tenha preferido Evelyn Hugo. Até quando chegou em dada parte de Daisy Jones, que foi pra mim a parte que eu menos gostei assim do livro, eu quase dei 4,5 estrelas por conta dessa parte. Eu pensei bastante, só que por todo o sentimento ao longo do livro eu dei 5 estrelas sim, porque realmente é maravilhoso. Eu recomendo. Se você gostou de Evelyn Hugo, por favor, leia Daisy Jones. Gente, as composições são composições originais mesmo, como se realmente a Daisy Jones e o Billy Dunn tivessem escrito. Todo o romance que é abordado também, né, porque ele tem ali uma historinha de amor e romance, não tem só uma história de amor e de amizade, mas várias, mas o principal, assim, que é abordado é tão gostoso de ler, é tão gratificante, sabe? Sei lá, eu como leitora, eu fiquei assim maravilhada com toda a construção ao redor da trama mesmo, sabe? A gente tem um pano de fundo musical e tudo soa como uma grande composição, tanto de amor, quanto de raiva, quanto de rebeldia em
certos momentos, e eu acho que isso fez parte do livro propositalmente. É tão difícil fazer isso. Enquanto autora, eu sei muito bem. Ela merece, né? A Taylor Jenkins Reid merece todos os méritos. Eu quero ler mais o outro livro dela que também tá publicado aqui no Brasil, mas eu já deixo recomendado o Daisy Jones and the Six. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Divirtam-se. Eu vou usar só esse finalzinho pra falar uma partezinha com spoiler, então se você não quiser assistir, obrigada por ter assistido até aqui. Gente, o único spoiler que eu queria falar, assim, é que eu tive essa sensação de querer um pouquinho mais e quase dei 4 estrelas e meia depois que apareceu o Nick, que foi o cara que a Daisy se casou lá, o italiano, né? O italiano doido lá, que depois falou que era príncipe, que era rei, sei lá do que, da Itália. Ok, eu entendi todo o porquê dele estar lá, mas eu achei muito, muito, muito corrido. Eu achei que foi uma coisa colocada, talvez de uma forma corrida e um pouco forçada, pra gerar aquele atrito que ela tinha ainda maior com o Billy, né, pra fazer ela se perder cada vez mais ainda nas drogas e aumentar o uso das drogas. Então me incomodou bastante essa relação. Eu também fiquei em alguns momentos levemente incomodada com tanta citação relacionada ao vício da Daisy Jones em drogas, só que por outro lado é totalmente compreensível porque é muito comum, até no livro que eu li do Andrew Cunanan é citado muito ali dos anos 80, 90 mesmo, que os cantores já foram diversas vezes pra reabilitação e tal, por conta de não saberem lidar direito com a fama. E também a Daisy, né, tem muito aquela questão da própria base familiar dela. Ela tem uma base desestruturada, ela não tem uma boa relação com os pais, principalmente com o pai. Tem um momento que o pai dela até conversa com ela sobre ela ter feito alguma coisa em casa, acho que deixado uma louça, chegado tarde, e ela virou pra ele e falou: pai, eu nem moro mais aqui. Então, isso é muito forte. E é claro que é um gatilho pra ela escapar da realidade, mesmo de uma forma tão drástica, que foi usando drogas. Mas assim, essas foram as minhas únicas ressalvas mesmo em relação ao livro. Eu tive problemas com aquele casamento doido que só aconteceu do nada em, sei lá, acho que 2 capítulos que foram descrevendo aquilo lá, daí depois ele continuou com ela, foi abusivo e tal, mas assim, era uma coisa que todo mundo já esperava, né, que ele fosse. Lógico que ela tava perdida naquele momento, mas mesmo assim eu não acho que foi, sei lá, uma coisa assim muito encaixada com a história, sabe? Parece que ficou destoando mesmo de todo o ritmo que tava acontecendo antes dele ser inserido na trama, o Nick. De todo o resto, amei. Espero que vocês adquiram também e se interessem por Daisy Jones e pela escrita da Taylor Jenkins Reid, assim como eu. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueça, estou fazendo live praticamente todos os dias lá na Twitch, twitch.tv/BelRodrigues. O Matheus vai deixar aqui bonitinho na edição também pra vocês verem o link, e eu não posso linkar aqui embaixo, senão o YouTube ele corta o alcance do vídeo. Que legal, né? Mas, enfim, fica o link aí pra vocês. Entrem no Discord, vida que segue. E eu estou voltando aos poucos a postar aqui também, porque eu sinto muita falta de postar no YouTube. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!